Olá, vamos continuar a nossa aula sobre planta baixa. Hoje nós vamos falar sobre aberturas, que são as portas e as janelas. Portas, janelas e vãos são aberturas normais nas paredes. Finalidades: porta e vão, dá entrada a pessoas, animais e objetos. Janela, iluminação e ventilação, sendo que iluminação proporciona o conforto visual e a ventilação proporciona o conforto térmico. A representação das portas. No lado esquerdo aí da tela de vocês, eu tenho a perspectiva da porta de abrir em giro. Do lado direito, acima, eu tenho aqui a representação gráfica da porta em cortes. Abaixo eu tenho a representação da porta de abrir em giro na planta baixa. Observem que quando tem um desnível de um cômodo para outro, por exemplo, o banheiro, o nível do piso é mais baixo, geralmente é mais baixo. Então a gente representa esse desnível na planta baixa também. Aqui está a representação gráfica de portas corrediças. Nós temos a porta corrediça aparente, porta corrediça de encaixe e porta corrediça embutida. E também temos outro tipo de porta, a porta pantográfica. Na planta baixa, ela é desenhada fechada e quando ela está fechada, ela ocupa 1/3 do vão. Dimensões mínimas para as portas em madeira ou metal. Portas externas devem ter no mínimo 80 centímetros de largura por 210 centímetros de altura. Portas internas, como banheiro, lavabos, despensa, devem ter no mínimo 70 centímetros de largura por 210 centímetros de altura. Por que as portas externas são mais largas que as portas internas? Geralmente, as portas externas dão passagem, vamos pensar numa edificação, uma residência. Elas dão passagem para móveis, eletrodomésticos. Agora vamos falar sobre janelas e a sua representação. As janelas são representadas por duas linhas externas representando parede em vista e duas linhas internas representando vidro em corte. Dimensões mínimas para as janelas. As dimensões mínimas para as janelas serão determinadas pela sua largura, uma vez que as alturas são duas, inferior chamada de peitoril e superior de verga, são em função das dimensões mínimas para as portas. Observe o desenho. A porta também tem verga, é a altura máxima dela, verga. Então a gente costuma alinhar a altura da janela com a altura da porta. A altura da verga da janela é igual à altura da verga da porta. Aqui estou demonstrando para vocês uma tabela de um livro que determina a área mínima da janela em função do cômodo. Por exemplo, uma sala. Qual que é a área mínima de uma sala? 12 metros quadrados. Qual deve ser a área mínima da janela? 1/8 da área do piso. Essas dimensões mínimas é para garantir iluminação e ventilação adequada ao cômodo. Eu quero agora que vocês desenhem as aberturas, portas, janelas e vão da nossa planta baixa. Comandos que a gente vai usar: retângulo, linha, deslocamento, concorde, aparar e arco. Temos 2 comandos novos aí, retângulo e arco. Vou apresentar para vocês como fazer. E vamos utilizar a ferramenta de precisão orto. Antes de iniciar o nosso desenho, vamos entender o que é boneca. Aqui nós estamos visualizando uma porta. Ela tem 80 centímetros de largura e 210 centímetros de altura. E observem bem que essa porta ela não está encostada na quina da parede. Ela está afastada. Esse deslocamento aqui a gente chama de boneca. No nosso exercício, a boneca é de 10 centímetros. Aqui a boneca é de 13 centímetros. Para que serve a boneca? O que acontece? Essa porta, a largura dela é 80 centímetros. Quando eu vou abrir essa porta, tá? Vou abrir ela completamente, tá? O que acontece? Eu tenho aqui a fechadura. E se eu não adotar uma boneca, eu não consigo fazer a abertura de 80 centímetros. Vamos iniciar o nosso desenho fazendo as aberturas das portas. Vamos iniciar pela porta de entrada com simbologia de P1, largura de 80 centímetros. Vou vir no meu AutoCAD, vou deixar ativado
a camada parede em corte, a ferramenta de precisão modo orto e o snap. Comando linha, vou fazer uma linha aqui para auxiliar a gente iniciar o desenho, iniciando da quina, perpendicular a outra linha. Comando deslocamento, vou fazer um deslocamento de 10 centímetros referente à nossa boneca. Fiz o deslocamento de 10 centímetros. Comando deslocamento, vou fazer o deslocamento agora referente à largura da porta P1, que é 80 centímetros. Enter. Fiz o deslocamento. Agora, comando aparar, seleciono o limite, Enter, e vou agora aparar as linhas. Enter, fiz a abertura da minha primeira porta. Posso deletar a linha inicial que me auxiliou a realizar o desenho. Agora, nós vamos fazer a representação da nossa porta. Para fazer a representação da nossa porta, vou escolher aqui em cima a camada porta, tá? Deixa ela ativa, porta. Venho agora no comando retângulo, tá? A minha porta, a representação da minha porta vai iniciar dessa quina, clica nela. E aqui eu vou escolher a opção na linha de comando dimensões. A primeira dimensão que ele pede para especificar é o comprimento. O comprimento, no caso aqui, vai ser a profundidade da porta, que é igual a 3 centímetros. E depois ele pede para especificar a largura. No caso, a largura é 80 centímetros. Próximo passo é indicar a direção. No caso aqui, a direção dela é para cima. Enter. Agora nós vamos fazer o deslocamento que a porta em giro faz e também a linha indicando o desnível entre o piso da varanda e o piso da sala. No caso aqui tem 20 centímetros e aqui 30 centímetros. Tem um desnível de 10 centímetros entre o piso da varanda e da sala. Então a gente tem que fazer a marcação de onde começa o desnível. Para isso, vamos lá ao nosso desenho. Vamos ativar a camada nível. Está ativada. Comando linha. Deixo o orto sempre ligado e o snap. Clico no ponto inicial e o ponto final. Marquei o desnível. Agora eu vou marcar o giro da minha porta. Para marcar o giro, eu vou utilizar o comando arco 3 pontos, tá? Arco 3 pontos. O primeiro ponto inicia aqui, ó, na porta. O segundo ponto eu vou pegar a profundidade aqui da porta. E o último ponto vai estar na parede. Agora nós vamos fazer as aberturas das janelas. Todas as janelas estão centralizadas. As janelas dos quartos estão centralizadas pelo lado interno da parede. A janela do banheiro ocupa toda a parede. A janela da cozinha também está centralizada pelo lado interno da parede. Somente a janela da sala está centralizada pelo lado externo dessa parede aqui. Agora vamos fazer a representação gráfica da janela, começando com essa janela aqui da entrada. Essa janela da entrada é a janela J1, tá? Ela está centralizada em relação a essa parede aqui. Então eu vou deixar ativada a ferramenta modo orto e a ferramenta de precisão snap, tá? Vamos ativar a camada parede em corte, comando linha, e eu vou achar aqui o meio dessa linha aqui. No caso aqui, ó, o meio está aqui, o ponto notável meio. Clico em cima dele e arrasto para cima. Então eu achei o meio dessa parede aqui. Agora eu vou deslocar a largura da janela dividido por 2. A largura dela é o quê? 160 dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Eu vou deslocar metade para esse lado, metade para o outro lado, porque eu marquei o meio, então tem que deslocar metade para um lado e metade para o outro. Desloquei, posso apagar essa linha aqui e utilizar a ferramenta aparar. Seleciono o limite, Enter e aparo. Agora eu vou fazer a representação gráfica dessa janela.
venho aqui e escolho parede em vista, camada parede em vista. Comando linha, ligo de quina para quina, Enter. De novo, comando linha, quina para quina. Ok. Agora eu tenho que fazer a representação do vidro. Então eu vou vir aqui, camada, vou lá embaixo escolher a opção vidro, deixei ativada a camada vidro, comando linha. No caso aqui eu vou pegar o meio, tá? Pego o meio com o meio, tá? Agora eu vou ter que fazer um deslocamento, porque esse vidro tem espessura de 3 centímetros, então eu vou ter que fazer um deslocamento de metade para cá e metade para cá. Então vem aqui o comando deslocamento, vou deslocar metade de 2, então 3 dividido por 2, 3/2. Clico aqui, marco a direção para cima, clico no meio, marco a direção para baixo e deleto essa linha inicial do meio. Então já tenho o meu vidro. Simbologias para portas e janelas. Para designar portas, a gente usa a seguinte simbologia: P1 para a porta 1, P2 para a porta 2 e assim por diante. Para janelas, a gente usa J1 para a janela 1, J2 para a janela 2 e assim por diante. As dimensões das janelas aparecem caracterizadas em forma de uma fração, cujo numerador determina sua largura e altura, e o denominador a altura do peitoril. Nas portas só aparece o numerador, largura e altura. Então existem duas formas para fazer a simbologia de portas e janela. A primeira forma, eu só vou colocar o símbolo sem as dimensões, P1, J1. Entretanto, quando eu uso essa primeira forma, eu devo ter um quadro com as dimensões das portas e janelas. Esse quadro você pode colocar no espaço para informações. Na segunda forma, além de colocar o símbolo, eu coloco as dimensões das portas e das janelas. Observem este exemplo. Na minha planta baixa, eu só utilizei simbologia para representar as portas e as janelas. Por exemplo, P2 representando a porta 2, J3 representando a janela 3. As dimensões eu deixei à parte, no quadro de aberturas. Esse quadro de aberturas vocês podem colocar no espaço reservado para informações do seu desenho. Fazer a simbologia das aberturas e fazer o quadro das aberturas. Os desenhos estão em milímetros e devem ser impressos com essas medidas. Por exemplo, o diâmetro da circunferência da simbologia deve ser igual a 8 milímetros na hora da plotagem e a altura do texto deve ser igual a 3 milímetros na hora da plotagem. Calcule qual o valor da altura do texto que será desenhado na escala 1:50. Como eu falei, as unidades que estão aqui no meu desenho estão em milímetros e devem ser plotadas iguais os valores que estão aqui. Qual será a medida real da simbologia? Para a gente determinar a medida real dessa simbologia, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que escala é igual desenho sobre real. Qual que é a escala que vai ser plotada? A escala é igual a 1:50. Então, 1/50 é igual ao desenho sobre real. No meu desenho, o texto vai estar com que altura? 3 milímetros. Então, no meu desenho, eu tenho 3 milímetros. Qual será essa medida no real? No real, vai ser igual ao quê? 50 vezes 3 milímetros. Então, vai ser igual a 150 milímetros. Isso em centímetros vai ser igual a 15 centímetros. Então, na hora de realizar o meu desenho lá no espaço, no modelo, o tamanho do meu texto tem que ser igual a 15. E o diâmetro da minha circunferência? Vou pegar aqui outra cor, vou pegar aqui o vermelho, tá? A mesma fórmula vamos utilizar. Escala é igual desenho sobre real. Qual que é a nossa escala? 1/50. Qual que é a nossa medida do desenho? 8 milímetros. Qual que vai ser o real? Real vai ser 50 vezes 8 milímetros, que vai dar 400 milímetros, que é a mesma coisa que 40 centímetros.